Imagine que você está caminhando em uma pista de corrida no meio da noite. A única luz que você tem é uma pequena lanterna que ilumina apenas os seus próximos 2 passos. Você está indo bem, mantendo um ritmo constante, sentindo-se forte. De repente, uma luz ofuscante surge na pista ao lado. Um corredor passa por você em alta velocidade, usando equipamentos de última geração, iluminado por holofotes que fazem o seu esforço parecer ridículo e lento. Em um segundo, sua satisfação desaparece. O que era uma jornada de superação pessoal se transforma em uma prova de insuficiência. Você começa a correr desesperadamente para alcançá-lo, perde o fôlego, tropeça na própria sombra e esquece para onde estava indo. Você já se sentiu assim? Já percebeu como a sua vitória murcha no instante em que você abre uma rede social e vê alguém que parece estar vencendo mais do que você? A verdade é amarga. Passamos a vida usando a régua de estranhos para medir a nossa própria felicidade. Comparamos o nosso bastidor, cheio de falhas e dúvidas, com o palco iluminado e editado dos outros. O resultado é uma ansiedade corrosiva que nos rouba a presença e o respeito próprio. Mas e se eu te dissesse que a comparação não precisa ser um veneno? E se ela pudesse ser um espelho que revela o que você realmente valoriza? Neste vídeo, eu vou te mostrar como a filosofia estoica pode arrancar essa régua das mãos dos outros e devolvê-la para o único lugar onde ela tem utilidade: as suas mãos. Você vai sair daqui com uma visão clara de como proteger sua paz e transformar a inveja em combustível para a sua própria disciplina. Antes de começarmos essa jornada de libertação, quero pedir um compromisso mental seu. Se você está cansado de se sentir menor por causa do sucesso alheio, escreva agora nos comentários: eu corro minha própria corrida. Esse é o seu sinal para o seu cérebro de que a partir de hoje as regras mudam. E se você quer trocar a inveja que paralisa pela disciplina que constrói, inscreva-se para trocar inveja por disciplina e junte-se a nós nesta busca por uma vida mais firme e lúcida. Lição 1: o espelho distorcido da percepção alheia. O problema emocional começa quando confundimos visibilidade com valor. Nós olhamos para o corpo definido de alguém na academia ou para o cargo de liderança de um colega e assumimos, automaticamente, que a vida deles é superior em todos os aspectos. É como olhar para um oceano calmo na superfície e ignorar as correntes perigosas que existem no fundo. Pense em 2 exemplos comuns. Primeiro, o seu colega de trabalho que ostenta um carro de luxo, mas que mal dorme à noite preocupado com dívidas que você nem imagina. Segundo, aquela amiga que posta fotos românticas perfeitas, mas que vive um relacionamento vazio de diálogos reais. Epicteto, que foi um escravo antes de ser filósofo, nos ensina que o que nos perturba não são as coisas em si, mas o julgamento que fazemos delas. Quando você se compara, você não está comparando vidas. Está comparando a sua realidade crua com a ficção que o outro projeta. A prática para hoje é simples. Sempre que sentir o fisgar da comparação, pergunte-se: eu aceitaria trocar a minha vida inteira, com todas as minhas memórias e virtudes, pela vida inteira dessa pessoa, incluindo as dores que ela não mostra? Lembre-se,
O que você vê é apenas um fragmento, nunca o todo. A superfície é um espelho que engana. A profundidade é onde a verdade reside. Mas existe um detalhe que quase ninguém percebe sobre o controle da própria mente. E é sobre isso que falaremos agora. Lição 2. A dicotomia do controle sobre a sua reputação. A nossa ansiedade nasce do desejo frenético de controlar o que os outros pensam de nós. Queremos que a nossa régua seja validada pelo olhar do outro. Imagine uma âncora jogada em areia movediça. É assim que você se sente quando tenta basear sua autoconfiança na aprovação alheia. Um exemplo clássico é quando você faz um excelente trabalho, mas fica devastado porque o reconhecimento não veio na forma de um elogio público, enquanto outra pessoa, com menos mérito, foi aplaudida. Outro exemplo é mudar seu estilo de vestir ou de falar apenas para se encaixar em um grupo que você nem admira de verdade. Sêneca dizia que muitos vivem vidas que não são suas apenas para agradar a multidão. O estoicismo nos convida a entender que a sua reputação está no poder dos outros, mas o seu caráter está no seu. Se você agiu com virtude e deu o seu melhor, a missão está cumprida. A prática de hoje é o relatório interno antes de dormir. Em vez de checar quantas curtidas recebeu, avalie se você agiu com justiça, coragem e sabedoria. Sua única plateia deve ser sua própria consciência. Não entregue a chave do seu templo interior para quem sequer conhece o caminho da própria casa. A paz não vem de ser admirado, mas de ser coerente com quem você é debaixo da pele. Lição 3. Transformando a inveja em inteligência estratégica. A inveja é uma bússola que aponta para o norte do seu desejo, mas que você está usando para se perder na floresta do ressentimento. Quando você sente inveja da viagem de alguém, seu cérebro está gritando que você valoriza a liberdade e a exploração. O erro não é sentir o desejo, é odiar quem já o alcançou. Imagine um artesão que, ao ver uma obra de arte superior, quebra suas próprias ferramentas por raiva, em vez de estudar os traços do mestre. Pense em alguém que inveja o sucesso financeiro de um amigo e passa a criticar o caráter desse amigo para se sentir melhor. Ou o atleta que torce para o rival se lesionar. A visão de Sêneca sobre a emulação é clara. O sábio observa o sucesso alheio como um mapa de possibilidades, não como um insulto pessoal. A prática concreta é: na próxima vez que a inveja surgir, escreva exatamente o que aquela pessoa tem que você quer. Se é disciplina, peça conselhos. Se é um resultado específico, estude o processo. Use a vida do outro como um laboratório, não como um tribunal onde você é o réu. A vitória alheia não diminui o seu potencial. Ela apenas prova que o objetivo é humano e alcançável. Este é o ponto que quase ninguém percebe. A grandeza do outro é um convite para a sua própria evolução, não um decreto de sua falha. Lição 4. O silêncio da arena particular. Viver comparando-se é como lutar em uma arena olhando para as arquibancadas, em vez de olhar para o oponente. Seu verdadeiro oponente não é o cara do Instagram, é a sua versão de ontem que era preguiçosa, desonesta ou desatenta. Imagine um músico que para de tocar sua melodia no meio de um concerto porque percebeu que o violinista ao lado tem um instrumento mais caro.
Ele arruína a própria música por uma distração externa. Pense no profissional que deixa de iniciar um projeto autoral porque vê que o mercado já tem gente demais fazendo melhor. Epicteto ensinava que cada um de nós tem um papel específico no drama da vida. O seu dever é atuar bem no papel que lhe foi dado, não tentar roubar o roteiro do vizinho. A prática de hoje é a métrica única. Escolha uma habilidade ou hábito e decida que sua meta é ser 1% melhor do que você foi ontem, ignorando completamente os rankings globais. Quando você foca na sua própria evolução, o barulho do mundo diminui até se tornar um sussurro inofensivo. Sua vida é uma obra de arte única. Não tente transformá-la em uma cópia barata de uma obra que você nem entende por completo. A verdadeira vitória é o silêncio da mente que sabe que fez o que precisava ser feito. Lição 5. A base invisível da grandeza. Nossa cultura nos treina para querer o topo da montanha sem amar a escalada, e a comparação foca apenas no cume. Nós vemos o resultado final e nos punimos por estarmos no início do caminho. Imagine uma árvore enorme. Você vê os galhos tocando o céu, mas esquece das raízes que lutaram no escuro e na lama por décadas para sustentar esse peso. Exemplo 1. Você vê um empreendedor de sucesso e se sente um fracasso, mas ignora os 5 anos em que ele trabalhou em uma garagem sem receber um centavo. Exemplo 2. Você vê uma pessoa com serenidade emocional absoluta e se sente quebrado, sem saber dos anos de terapia e quedas que ela enfrentou. No estoicismo, a virtude é o seu próprio prêmio, e ela é construída no invisível. A prática de hoje é celebrar uma vitória invisível. Faça algo difícil que ninguém vai ver. Pode ser não reclamar de um trânsito pesado ou estudar um assunto complexo no sábado à noite. Isso fortalece suas raízes. A fundação de um templo é a parte mais importante e a menos vista. Pare de querer florescer para os olhos dos outros antes de criar raízes para sustentar sua própria alma. A solidez de quem você é no escuro determina o quão alto você pode chegar na luz. Lição 6. A natureza efêmera do aplauso externo. A régua dos outros é feita de areia. Ela muda com o vento das tendências e da conveniência. Se você baseia sua vida em ser o melhor aos olhos da sociedade, você está construindo um castelo de cartas à beira-mar. Hoje eles te aplaudem, amanhã encontram um novo ídolo e te esquecem. Pense no influenciador que entra em depressão quando o algoritmo para de entregar seus vídeos, ou no executivo que perde a identidade ao ser demitido. Eles entregaram a régua de suas vidas para entidades que não têm lealdade. Marco Aurélio, o imperador mais poderoso do mundo, escrevia para si mesmo que o aplauso não é nada mais do que o estalar de dedos de pessoas que logo estarão mortas. A prática para hoje é o exercício do anonimato. Faça uma boa ação ou alcance um pequeno objetivo e não conte para ninguém. Sinta a força que vem de saber algo sobre você que o mundo não sabe. A sua dignidade não depende do reconhecimento externo. Ela depende da sua fidelidade aos seus próprios princípios. Quando você não precisa que ninguém veja, você é verdadeiramente livre. O respeito próprio é uma fortaleza que nenhum comentário maldoso ou falta de curtida pode abalar. Lição 7.
a auditoria final da vida. Existe uma régua que realmente importa, e ela não pertence aos seus vizinhos, aos seus pais ou aos seus rivais. É a régua do seu tempo limitado nesta terra. A morte é a grande equalizadora de todas as comparações. Quando você estiver no seu último suspiro, você não vai se importar se teve mais seguidores que o fulano, ou se seu carro era mais potente que o do Beltrano. Você vai se perguntar: eu vivi a minha vida ou passei o tempo tentando provar algo para pessoas que eu nem gostava? Imagine uma ampulheta onde cada grão de areia é 1 minuto que você gastou vigiando a vida alheia. É um desperdício trágico. Pense no arrependimento de quem não seguiu um sonho por medo do julgamento, ou de quem sacrificou a saúde para manter uma aparência de sucesso. Sêneca nos lembra que a vida é longa o suficiente se soubermos como usá-la, mas a tornamos curta ao desperdiçá-la com o supérfluo. A prática final é a perspectiva do leito de mortear, diante de uma decisão ou de uma crise de comparação. Projete-se para o fim da sua vida e pergunte: isso terá alguma importância daqui a 50 anos? Se a resposta for não, solte essa preocupação agora. Corra sua corrida com a urgência de quem sabe que o tempo é o único recurso que não volta. Use cada segundo para esculpir seu próprio caráter, pois essa é a única posse que atravessa qualquer tempestade. Chegamos ao fim de uma jornada de reflexão, mas o trabalho real começa quando você fechar este vídeo. Nós vimos como a comparação distorce a realidade, como a reputação é uma ilusão fora do nosso controle e como a inveja pode ser reciclada em disciplina. Vimos que a grandeza é construída no silêncio e que a única régua válida é aquela que mede o seu progresso em relação a quem você era ontem. O meu desafio de 7 dias para você é o seguinte: durante a próxima semana, você não vai postar nenhuma conquista nas redes sociais e vai passar os primeiros 30 minutos do seu dia sem tocar no celular. Use esse tempo para definir o que você quer realizar para si mesmo, sem plateia. No final de cada dia, escreva uma única coisa que você fez pela sua própria evolução, não pela aparência. Sinta como a sua ansiedade diminui quando você para de tentar ganhar um jogo que não é seu. Se este conteúdo fez sentido para você, não esqueça de deixar o seu compromisso nos comentários. Eu corro minha própria corrida. E se você sente que é hora de parar de ser um espectador da vida dos outros e se tornar o protagonista da sua, inscreva-se para trocar inveja por disciplina. Sua paz vale mais do que qualquer aplauso. Continue firme, continue lúcido e lembre-se: a única pessoa que você precisa superar é aquela que você vê no espelho todas as manhãs. Até a próxima.